Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunte ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. Damos aqui sequência à pergunta de Amaranto Pereira, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, sobre Roger Scruton. Na semana passada, nós tratamos da questão do futuro em primeira pessoa, de como os otimistas e inescrupulosos partem de um ponto de vista em primeira pessoa do singular e tendem a enxergar as limitações que nos definem como seres humanos como meros obstáculos. Espécie de eu coletivo, né? É aquele bigode que diz, faça-se a minha vontade, mas ela é em prol de um todos, né? Em prol de todos, é um todos abstrato, né? Como a humanidade, o planeta, mas que quando dá merda, o cara bate o pé e finge que não é com ele. Não é isso? Bom, o capítulo de hoje trata da falácia da melhor das hipóteses. Você já conheceu alguém viciado em jogo? Rinha de galo, pôquer, corrida de cavalos? Existe um fator que separa o jogador profissional do viciado em jogo, aquele pendurado em dívida, né, caçado por agiotas, devendo 5 conto a cada traveco da Paim, né? O jogador profissional, ele é um tomador de riscos no sentido real da palavra. Ele avalia as condições, ele segue um sistema, ele tem uma hora de parar, correto? O viciado em jogo, não. Ele crê cegamente na vitória final. Se ele se fode, não é culpa dele, entendeu? E ele tende a tomar ele se fuder como um sinal de que ele não deve desistir, porque ele está apenas uma apostazinha daquela maré de sorte que vai mudar a vida dele, aquela vitória que vai acabar com todas as suas preocupações e justificar todos os percalços, todas as merdas que ele fez no caminho, né? Aquele não foi socialismo de verdade, dessa vez vai dar certo, pode confiar. Enfim, Scruton começa o capítulo evocando Robert Conquest, de quem a gente já falou aqui anteriormente, em particular sobre como quando conhecemos alguma coisa bem, tendemos a ser céticos do entusiasmo e dos famosos cajuzinhos, meu amigo. A nova onda do verão, né? Nós tendemos a preferir a autoridade estabelecida pela prática e ter cuidado com soluções radicais. O que não quer dizer que não haja problemas que necessitem de soluções drásticas e radicais. Mas esses são a exceção, meu caralhinho. Não a regra, né? E uma das principais características do otimista inescrupuloso e da mentalidade revolucionária é inverter a ordem das coisas e tratar a exceção como regra. Daí você vê, né, tipo, uma porrada de jovens embriagados de entusiasmo, né, enchendo o cu de droga, achando que vai ser o próximo The Doors, né? E no final sai o quê? Legião Urbana. O anjo pigmeu caolho ri e dispara a sua bazuca anal nas almas cebosas dos viventes. Esse livro, ele foi lançado em 2010, certo? Na época que o Brasil estava mergulhado naquele entusiasmo danado, né, pelo futuro lacrador e uma alegria assassina profunda, postergando a tal água que bate na bunda, com as mesmas políticas que causaram a crise de 2008. Mas, na mente de Roger Scruton, o desastre ainda estava muito fresco, né? Ele estava lá na Inglaterra. Então ele fez uma análise que vale a pena dar uma mergulhada. Quando Jimmy Carter, conhecido na América Latina, né, como o presidente americano que aplaudiu as urnas eletrônicas venezuelanas como exemplo para o mundo, mas também conhecido como o pior presidente dos Estados Unidos antes de Barack Obama, ele assinou o chamado Community Reinvestment Act em 1977. Lá, ele exigiu que os bancos e outras fontes de crédito oferecessem hipotecas, né, e empréstimos de tal maneira que atendesse às demandas de crédito da comunidade, em particular para famílias de baixa renda e minorias, correto? Ou seja, abandonar completamente o raciocínio normal de segurança de qualquer credor e oferecer crédito como política social, em vez de um acordo de negócios.
Só de falar isso aqui já dá vontade de bater palmas pro Jimmy Carter, né? Por tamanho otimismo e boas intenções. Afinal, porra, uma expansão democrática do sonho americano, né? A casa própria. Só que ninguém parou para pensar, e se derem merda? Afinal, quem seria o desalmado, né? O filho de chocadeira, Lúcio Malfoy, Maria Joaquina do Carrossel, que pensaria um absurdo desses, né? Bom, a acumulação de dívidas foi crescendo e crescendo até pipocar em 2008. Os democratas, como sempre, fingiram que não era com eles e trataram de culpar a besta do capitalismo selvagem e o tal do neoliberalismo. Do outro lado, a malandragem Killing, né, que não conhece fronteiras, começou a o quê? A capitalizar em cima dessas dívidas. Porque, porra, se na melhor das hipóteses uma hipoteca é feita numa casa, que é algo concreto, ela não vai falhar em pagar os seus juros, né? Por quê? E você tendo juros de hipoteca fixos, você pode fazer lucro em cima deles, né? Então ninguém parou para pensar que quando os juros caem, né, o dinheiro vai perdendo seu valor e juros fixos se tornam mais difíceis de pagar, né? A dívida termina se tornando um bad debt, que chama, né? E aí surge uma segunda camada de malandragem, que são os compradores de débitos, certo? Ou seja, fulano empresta dinheiro a Beltrano, aí Beltrano não consegue pagar. Daí Cicrano compra o débito de Beltrano de fulano por menos, fulano perde um pouco de dinheiro, que ele consegue recuperar a longo prazo, investindo junto a outras frações de dívidas que ele recupera através de outros cicranos. Cicrano, então, faz um rentismo em cima do trabalho de Beltrano e ainda se protege contra um eventual calote com um seguro. Ou seja, stonks. Eureka. Isso me lembra quando Goethe dá uma zoada na Revolução Francesa, em Fausto, né? No ato 1 da segunda parte, Mefistófeles e Dr. Fausto estão na corte do imperador, né? E Mefisto, como um jester, está escutando as queixas financeiras das autoridades, né? E daí ele sugere a eles que, veja, já que vocês têm minério na terra, passem a imprimir dinheiro, né? Que na melhor das hipóteses, esse dinheiro vai ser amparado pelo potencial da riqueza que vocês têm na mineração, né? Então, não precisa nem dizer que as palavras de Mefistófeles são recebidas com aquele entusiasmo assim maravilhoso, né? E segue-se um enorme carnaval para celebrar a quarta-feira de cinzas, né? Com aquela bigodagem típica do bloco Eu Acho É Pouco, de Olinda. Qualquer semelhança entre Mefistófeles e Ciro Gomes, Piketty, Paul Krugman não é mera coincidência. Essa gente faz o trabalho de quem vive no espetáculo das ilusões do capiroto. A quem nos adverte os profetas, como Maomé, o próprio Zacarias, o próprio Jeremias. Muito louco. Enfim, o próprio pensamento da Igreja Católica condenou os juros até o surgimento da Escola de Salamanca, né? Que, ao testemunhar as primeiras economias realmente capitalistas, né? Economias que crescem em contraste às estagnadas economias feudais, né? Onde o empréstimo geralmente o maluco faz porque teve uma colheita ruim, né? Ou rolou um fogo em uma propriedade, o cara ficava ali tipo escravo da usura, né? Então eles perceberam que a prática de juros pode ser moral, certo? Uma espécie de recompensa a um risco tomado e acessado por parte do credor, certo? Com escrutínio e prudência. Prudência, porra. Né? Aposta de quem faz um empréstimo, né? De que quem faz um empréstimo será bem sucedido e vai pagar ele de volta, ao mesmo tempo que todos ao redor se beneficiam de suas ações, né? De sua empresa. Então faz tempo que eu não leio Eugene von Bellevue, mas se eu não me engano, ele também faz o mesmo argumento em The Positive Theory of Capital. Bom, o pensamento da Escola de Salamanca
assim como o pensamento austríaco, ele depende mesmo de regras claras e limites que responsabilizem os que tomam empréstimos, caso eles não paguem, e fortes leis de falência, né, que protejam o credor, porra, né? Então, essa panaceia do bolchevismo financeiro moderno, né, que os professores de história chamavam de capitalismo financeiro, na época que eu estava fazendo vestibular, né, transfere os riscos para os bancos centrais, que salvam os bancos gerando inflação, né? Então, eles enviam a conta para as gerações futuras. É o futuro das nossas famílias, ameaçado por homens do mesmo sexo, né? Engajando o quê? Na descaração, na sem-vergonhice e na libertinagem que é a impressão de dinheiro. Esse grande foda-se às gerações futuras, que não são contadas como parte do nós, é personificado na ideia keynesiana, né? De que no long run estamos todos mortos. O Scruton, ele ainda é justo com o Keynes, certo? Pois a ideia de boosting aggregate demand da teoria geral foi design para ser utilizado somente em casos de emergência, certo? Só que, para um otimista inescrupuloso, meu amigo, tudo é emergência, porra. E a ênfase dada nos investimentos públicos, no keynesianismo, faz do governo o player central. E nada atrai mais um otimista inescrupuloso do que uma posição no governo. E nada dá mais esperança a um otimista inescrupuloso do que uma promessa de governo. Verdade seja dita. Ou seja, quando você vai fazer uma prova de vestibular, você tem que responder que as ideias de Keynes salvaram os Estados Unidos da crise financeira de 1929. Outros economistas dizem que, na verdade, o New Deal só fez aprofundar a depressão e arrastar por uns 20 anos a recuperação das economias ocidentais, fazendo a guerra na Europa inevitável, já que a Alemanha escolheu o caminho mais rápido para sair da crise, o keynesianismo de guerra, porra. Scruton diz não saber se isso é verdade, né? Na verdade, ele não sabe se nada do que os economistas dizem é verdade. Esse é o ceticismo do Roger Scruton. Porque o quê? Ele vê que quase todos eles tratam da coisa como se nós não fôssemos humanos, mas sim essas entidades teóricas, né? Maximizadores de lucros. Pessoas completamente imersas na atitude de primeira pessoa, agindo de acordo com os princípios de custo e benefício, nunca se preocupando em fazer a distinção entre produtos reais e irreais, comportamentos certos e errados, atitudes responsáveis e irresponsáveis. De maneira que o que se chama de ciência econômica parece mais com política do que com um inquérito sobre a realidade, uma tomada de posição política, em vez de você observar a coisa como é. Daí, eles ficam lidando com números e gráficos que são meras abstrações, né, minha gente? Tentando representar algo que é irrepresentável por natureza, que é a ação humana, meu cu. Modelos econômicos excessivamente matemáticos, eles são como você tentar desenhar um peido, entendeu? Você pode ser bem sucedido até certo ponto só. E por mais minucioso que você seja, né, nenhum deles é capaz de capturar a coisa quando ela fede. A realidade da coisa quando ela fede, meu amigo. Não tem modelo que capture. Então, veja, a economia de mercado é o melhor arranjo que conseguimos até hoje para usar nossa racionalidade e alocar recursos escassos, certo? Mas se você retira as salvaguardas que fazem possível você lidar com o irracional e o imprevisível, quando eles acontecem, porque eles vão acontecer, você vai bigodar, porra. E aí, meu amigo, não interessa em que lado do espectro político você esteja. A bigodagem vai te explodir, vai explodir a mim, vai explodir o turno inteiro, porra. Sempre fiquem ligados na melhor das hipóteses, né? E sempre se perguntem de quem é o cu, caso o pior caso aconteça. Ficamos assim. Amanhã às 9 na praia e uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.